Pavi, querido, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo à sua casa, Pavi. Ô, Pitoli, boa tarde para você, minha amiga, meu amigo que nos acompanha, né? Siga bem, caminhoneiro brasileiro. Estamos começando mais um sem mimimi, sem mamamá, mememé, momomó, mumumu. Só um joinha não dói, um joinha não dói, um joinha não dói. Só um joinha, você curte, você comenta, você compartilha. O que deu na Gazeta, Pitoli? Pavi, uma matéria que só a Gazeta vai trazer, porque um estudo... E o pior é que é verdade mesmo. Só Exato. tem na Gazeta. Só tem na Gazeta essa notícia. Exato. Estudo alerta para riscos à liberdade de expressão nas eleições em cidades onde não há imprensa. Um estudo divulgado pelo Instituto Civis, think tank apartidário, mostra que as resoluções publicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para regular a divulgação de informações durante as eleições de 2024 podem colaborar para silenciar e até punir injustamente jornalistas e eleitores nos chamados desertos de notícias, localidades menores onde os maiores órgãos de imprensa não atuam. A consequência pode ser um grave cerceamento da liberdade de expressão, segundo esse instituto. Segundo o consultor jurídico André Marsiglia, que participou da elaboração do estudo, dos mais de 5.000 municípios que vão eleger seus representantes em outubro, quase 3.000 não contam sequer com um veículo de imprensa profissional atuante. Nesse caso, a fiscalização dos candidatos por órgãos de imprensa independentes é limitada. Na maioria dos casos, ela é feita por jornalistas locais que divulgam suas reportagens em blogs e nas redes sociais, por criadores de conteúdo e pelos próprios eleitores que também usam as redes para divulgar as suas opiniões e críticas. Marsiglia alerta que a Resolução 23.732 de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral, sob o pretexto de combater a desinformação e as chamadas fake news no processo eleitoral, pode acabar tendo o efeito contrário, especialmente nessas cidades consideradas desertos de notícias. Juízes locais vão ter que aplicar a resolução em reduzido espaço de tempo e sem poderem se apoiar em nenhum tipo de jurisprudência prévia, pois é tudo novo, Pavi. Essa resolução do TSE para essas eleições, ela é um descalabro. Nas eleições de 2022, eu digo sempre que essas eleições foram fraudulentas, e foram fraudulentas porque elas foram regidas por uma fraude. Qual é essa primeira grande fraude? Não estou falando de urna, estou falando de resolução do TSE. A lei diz que o TSE, ele pode, porque a gente tem um monte de lei, às vezes ninguém sabe como aplicar uma lei, precisa de caminhos para a aplicação da lei. Como é que vai ser feito, isso, aquilo, outro, mas sempre conforme a lei. Então o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem o poder de regulamentar as leis eleitorais que já existem. E essas regulamentações, diz a lei eleitoral, o TSE pode fazer até o dia 7 de março do ano da eleição. Em 2022, o Alexandre de Moraes e a patotinha dele, eles fizeram uma resolução para a eleição daquele ano no dia 20 de outubro daquele ano. Ou seja, muito tempo depois do final do prazo legal. Se a lei diz que a resolução só pode ser emitida até o dia 7 de março, se uma resolução foi feita em 20 de outubro e ela valeu, a eleição foi fraudulenta. E essa eleição de 2022 devia ser anulada. Só por esse aspecto, ela não tem legitimidade jurídica nenhuma. Se eu for pensar em golpe, como gostam de pensar os petistas,
eu vou dizer que o Lula na presidência é golpe. E vou dizer com toda a razão e segurança jurídica do mundo. Por que é golpe? Porque o Lula foi eleito na base de uma resolução ilegal. Ilegal porque fora do prazo, em primeiro lugar. Mas não basta o prazo. A resolução do TSE, ela não pode revogar direitos garantidos na legislação, nem criar obrigações não existentes na legislação anterior à regulamentação. E não pode também criar punições que não são previstas na lei anterior à regulamentação. A regulamentação faz o que o nome diz. Ela regulamenta o que já existe. Direito é direito, previsto em lei. Proibição é proibição, prevista em lei. Penalidade é penalidade, prevista em lei. A regulamentação somente faz o caminho de como vai funcionar a obrigação, o direito, a proibição e a punição. Mas ela não pode criar nada diferente ou que não esteja na legislação. Ela só cria caminhos. Nesse ano, fizeram dentro do prazo. A resolução do TSE foi feita antes de 7 de março, tudo ok. O Lira aplaudiu, porque o Lira é o Tigrão da Alagoas e a tchutchuca do Supremo. E quando falo em Supremo, TSE dá na mesma, no final, no frigir dos ovos. Dos ovos. Dos ovos. Fizeram no prazo, o Pacheco aplaudiu também, porque o Pacheco é tchutchuca de qualquer um que se disponha a tchutchucá-lo. Fizeram dentro do prazo. Ah, então tá legal essas resoluções do TSE? Não, não estão, porque elas criam obrigações que não estão na lei, elas criam proibições que não estão na lei e elas criam penalidades que não estão na lei. Então, da mesma forma, ela não tem legitimidade jurídica, como aquela de 2022, que foi feito 7 meses e meio depois do prazo legal. E ela não tem legitimidade jurídica, por quê? Porque ela coloca em prática aspectos do PL da censura que não foi aprovado pelo Congresso. Ou seja, não se aprovou no Congresso o PL da censura, mas não importa, porque no Judiciário deram um jeitinho e os presidentes das casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, são dois vendidos, não sei por quê, não sei por quanto e não sei para qual finalidade, mas venderam a legitimidade legislativa. Isso é fato. Repito, não sei por quê, não sei por quanto e não sei para qual finalidade, mas abriram mão da legitimidade, da competência, da exclusividade do poder em legislar e aplaudiram essa resolução que cria obrigações sem a lei, proibições sem a lei e sanções sem a lei. E nas cidades pequenas é onde o bicho pega. E essa matéria que só saiu na Gazeta do Povo mostra. Porque ela criou tantos empecilhos para que se comente de políticas e de políticos em redes sociais, que pequenas cidades, onde não existe um jornal, a Tribuna do Município ou a Cidade de Tal, que não existe rádio local, que não tem interesse para os grandes portais de notícia. O que me interessa, o que o vereador Chiquinho da Couve fez, não interessa para os grandes jornais. Então essas cidades, as denúncias, as informações sobre candidatos, elas ficam a cargo dos influenciadores e dos jornalistas locais que fazem as suas matérias, que fazem as suas análises através das redes sociais em especial. E hoje em dia, quase que unicamente através das redes sociais. O que vai acontecer nessas pequenas cidades? Em primeiro lugar, na pequena cidade que tiver uma rádio, sendo que a rádio no Brasil é uma concessão,
E sendo que as pequenas rádios, ainda por cima, dependem da esmola que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal dá, É verdade. essas rádios, né, Pitoli, elas só vão falar bem dos candidatos lulistas. E do dinheiro da prefeitura também, viu, Pavi? Dinheiro da prefeitura também, que compra Exato. a opinião de todo mundo. Dinheiro da prefeitura, você vai favorecer quem está no cargo, vai favorecer candidato do Lula. Agora, essas pequenas prefeituras têm menos dinheiro que o governo federal. Então, se o governo quiser flipar e dar 50 cruzeiros a mais para essas rádios, a prefeitura não vai ter dinheiro suficiente. Concordo. Então, você já mata essas cidades que têm a rádio local. Depois que não tem rádio nem jornal, você vai deixar a política desses locais a cargo do que determina o financiamento público de campanha. Os partidos que têm mais dinheiro, PL, PT e União Brasil, a união do caldeirão da dona Clotilde, esses candidatos vão sair na frente. Todos os outros candidatos não vão ter o tempo na televisão, o tempo no rádio, porque que vai na regional, na TV regional, no rádio regional, e porque só eles vão ter dinheiro, eles vão sair na frente, é claro, porque não se tem o debate público ficou prejudicado pela resolução do TSE. Então essa resolução, ela é um grande experimento, no meu ponto de vista, para aquilo que eles vão fazer na eleição presidencial de 2026. Eles vão ver o que dá certo, o que dá errado, dentro dessa postura, dessa atuação ilegítima, autoritária, tirânica, ditatorial, ilegal, antijurídica, antidemocrática e o escambau, e vão replicar em grande escala em 2026. E o que vai acontecer em 2026? Em 2026, eles vão achar alguma maneira de impedir a renovação no Senado. De manter no Senado nomes já conhecidos na política, por quê? Nomes já conhecidos na política têm todos o rabinho preso em algum processo judicial. Nomes já conhecidos na política têm todos o selo da incompetência na política nacional. Então é melhor lidar com um público que o STF já sabe como manusear, já sabe que é mais esperto, do que ter que lidar com novas lideranças que possam surgir no cenário político e que estejam dispostas a devolver ao Senado o papel que constitucionalmente lhe cabe e ponha assim um freio nesta tirania do Supremo Tribunal Federal, aliado que está ao Tribunal Superior Eleitoral.